Olá, turma, tudo bem? Turminha, hoje nós vamos falar novamente, né, sobre mais um tema de arte, porém esse tema não tem aí no livro de vocês, tá bom? Porque a gente já terminou o nosso conteúdo, então eu estou trazendo para vocês algumas coisas a mais sobre arte, coisas que são importantes de vocês saberem, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre as linguagens da arte. Bom, gente, é o seguinte, muitas pessoas acreditam que arte são apenas pinturas, né? Então, para muita gente, se você perguntar o que é arte, a pessoa vai dizer que são pinturas, né? São obras feitas em telas, né? Feitas em quadros, porque muita gente atrela, né, o nome arte a pinturas. Mas, na realidade, a arte vai além, muito além de uma pintura, tá certo? A pintura é, sim, uma das linguagens de arte, mas essa é uma linguagem visual, certo? Uma linguagem artística visual. Mas nós temos também a dança, a música, o teatro, todos estes também são linguagens da arte, são linguagens artísticas, certo? Então a gente não pode dizer que arte é apenas a pintura. Todo e qualquer manifestação artística onde eu exprima emoções, eu vou ter uma linguagem artística ali por trás, tá certo? Vamos começar. Ó, linguagens artísticas, elementos. Agora, outra coisa. Cada linguagem artística tem seus elementos, certo? Por exemplo, eu não posso dizer que os elementos das artes visuais são os mesmos elementos da música, por exemplo, né? Porque a música, ela se utiliza de outros elementos para se expressar, enquanto as artes visuais se utilizam de outros. Nas artes visuais eu vou usar cores, né? Eu vou usar traços, eu vou usar pontos. E na música eu vou usar pontos, eu vou usar cores. Não, né, pessoal? A música, ela tem outros elementos. Então, outra coisa que a gente tem que aprender agora é que cada linguagem artística tem seus próprios elementos, certo? Então, vamos lá. Toda linguagem artística tem seus elementos estruturantes, para que o artista consiga transmitir suas ideias, sentimentos e sensações. Sempre que um artista ele faz uma obra artística, para que a gente possa ver, ele quer nos passar alguma coisa, ele quer nos passar uma emoção, ele quer nos passar uma ideia, ele quer que nós sentimos uma emoção com aquela obra que ele fez, tá? Então, todas elas têm um sentido, ok? Nas artes visuais, vamos lá, que são aquelas que são pintadas em quadros, que vocês veem, tá bom? Visuais já fala, ó, de visão, né? O nosso órgão no sentido da visão, ok? Quais são os elementos das artes visuais? O ponto, a linha, a forma, se é quadrado, retângulo, círculo, tá? A textura, que algumas obras de arte a gente pode sentir a texturas passando a mão, né, por meio do tato. Ou até mesmo a textura visual, que é uma coisa que eu vou explicar para vocês depois, tá bom? As figuras, figura de animal, figura de homem, né, figura de objetos, figura de elementos materiais como casas, carros, certo? E a cor, né, porque a linguagem visual, ela utiliza bastante a cor. Depois a gente tem a música. Na música, o que a gente tem? A gente tem o ritmo da música, a gente tem a melodia, a gente tem a harmonia, a altura, a intensidade e o timbre. São elementos da música, certo? Não são elementos que você vai encontrar nas artes visuais, tá bom? São elementos que você vai encontrar na música. O teatro, o que a gente tem no teatro? A gente tem a direção do teatro, a gente tem a atuação, que são os artistas que vão fazer, certo? A gente tem a maquiagem, a gente tem figurino, a gente tem cenografia, iluminação, sonoplastia e entre outros. Porque o teatro não vai ser feito só pelos atores que estão atuando, né? Existe todo um trabalho que é feito em volta dele para que ele seja bem feito. Vamos dizer, um artista vai entrar para fazer uma peça, ele tem que ter um figurino adequado com aquela peça que ele está encenando, ele tem que ter a maquiagem adequada com aquilo que ele está encenando. Então, todas essas pessoas são elementos importantes no teatro. E, por último, a gente tem a dança.
a dança também é uma linguagem artística, né? É um movimento do corpo, a percepção de tempo, a exploração do espaço onde o artista está dançando. A gente viu aí nas últimas aulas algumas danças aí que acontecem, né, pelo mundo todo, né? E são expressões do nosso corpo. São expressões que as pessoas utilizam, por exemplo, no folclore, certo? Então, vamos lá. Artes visuais. Vamos falar agora só das artes visuais, beleza? Então, vamos lá. As artes visuais são aquelas formas de arte que podem ser percebidas pelo sentido da visão. Por isso, são chamadas artes visuais. São artes visuais a pintura, o desenho, a fotografia, o cinema. As cores e as linhas são importantes elementos das artes visuais. Como eu falei para vocês, porque elas são elementos da arte visual. Como é que eu vou fazer um desenho se eu não usar nem linhas e nem cores? É difícil, né? Uma obra de arte visual, uma pintura, um desenho, uma fotografia, naturalmente apresentará um assunto, uma expressão ou uma composição. O assunto é o tema, o conteúdo da obra. A expressão é a interpretação pessoal do assunto feito pelo artista. E a composição é a organização dos elementos visuais presentes na obra. Então, aqui do lado vocês têm uma obra que é uma arte visual, tá? O grafite, ele é uma arte visual, tá bom, gente? A pichação, ela não é tida como uma arte visual, porque ela depreda o ambiente, ela é contra a normalidade, as regras, tá bom? Mas o grafite é, sim, uma arte visual. Então, vamos lá. Aqui, o artista, ele escolheu um tema para ele fazer esse desenho dele, certo? Então, ele usou o quê? Um tema indígena, né? Parece um indígena aqui, certo? Depois, ele fez o quê? A expressão, a interpretação pessoal do assunto feito pelo artista. Então, o artista, ele deu uma interpretação aqui desse indígena feita por ele. A interpretação que ele tem, ok? E a composição é a organização dos elementos visuais. Então, toda essa organização dos elementos que ele colocou aqui, de cores, né? De fazer as cores, de fazer a expressão facial, isso tudo é a composição. Juntar tudo, a gente vai compor. É uma junção de elementos, ok? Esses elementos visuais determinam o esqueleto estrutural da obra. Por isso, por que é importante? Por que isso é importante? Vamos lá. Conhecer e saber analisar esses elementos nos ajuda à interpretação de obras visuais, a entender melhor a mensagem que o artista quer transmitir para nós por meio do seu trabalho. Como eu disse, sempre o artista ele tem uma intenção por trás. Então, ele quer fazer com que você chamar sua atenção para alguma coisa, ou uma ideia, ou um ideal que ele tem, ou um sentimento. Então, se eu começo a analisar tudo isso, eu consigo tentar chegar perto daquilo que o artista quis passar para mim, tá? Então, todas as obras de arte, quando a gente vai ver, a gente tem que ver o momento histórico que ela foi feita, para saber o que estava acontecendo naquele tempo, para a gente poder entender um pouquinho melhor, tá bom? E a gente olhar os elementos para a gente poder saber exatamente o que o artista estava pensando naquele momento, quando ele quis fazer aquela obra. O que ele queria passar para mim? Tia, a gente sempre vai acertar? A gente nem sempre vai acertar. Porque a gente precisa estudar muita coisa para a gente saber ao certo. Algumas obras de arte são muito difíceis de ser interpretadas, tá? A gente precisa conhecer a história bem ao fundo, a história do artista, então não é tão simples, tá bom? Algumas são bem mais fáceis. Depois a gente falou de música, né? A música, ela está presente lá, ó, nos nossos passados, né? Nos homens da caverna, eles já desenhavam imagens como se as pessoas estivessem dançando, então isso só pode ser pela música, né? Os egípcios utilizavam a música para seus ritos religiosos, né? Então, tudo que acontecia no Egito tinha um caráter religioso. Então, a música era utilizada nesses ritos, tá certo? A história da música é muito antiga, visto que desde os primórdios os homens produziram diversas formas de sonoridade. Lembre-se, portanto, que a música é um tipo de arte que trabalha com harmonia entre sons, ritmo, a melodia e a voz.
Todos esses elementos são muito importantes e podem nos transformar para um outro tempo e espaço, e resgatar memórias e reacender emoções. Isso é tanto verdade, que às vezes você escuta uma música que você escutou há muito tempo atrás e você lembra do que aconteceu naquela época, vai te fazer sentir emoções. Então, quando a música ela é triste, ela te faz sentir emoções, né, relacionadas com a música. Quando você tá triste, você tá deprimido, você não tá legal, geralmente você vai escutar o quê, gente? Você vai escutar uma música mais calma, né, que vai mexer com as suas emoções. Se você tá alegre, você tá numa festa, você vai querer escutar o quê? Uma música mais alegre, né? Uma música que te deixe bem agitado para você curtir aquele momento. Então, a música, ela tem esse poder de nos causar sensações, tá? Vocês ainda são muito novinhos, mas quando vocês estiverem mais velhos, algumas músicas que vocês ouvirem vão remeter vocês a momentos do passado. Vocês vão lembrar de músicas que vocês escutavam quando eram crianças. Ah, essa música que eu escutava quando eu estava em tal série. Ah, eu lembro dessa música do que o meu amigo e eu gostava muito de escutar. Ou a minha mãe gostava muito de escutar essa música. Então, muitas músicas hoje que a tia Vanessa escuta, eu lembro que eram músicas que minha mãe gostava de escutar quando eu era bem criança. Né? E naquela época eu detestava aquelas músicas que ela escutava. E hoje a tia Vanessa escuta junto com ela. Tá vendo como as coisas mudam? Então, vamos lá. Veremos como essa linguagem artística caminhou durante os séculos até os nossos dias para adquirir características que possui hoje no Ocidente. Então, essas músicas, elas foram sendo cada vez mais inovadas. Lembra que a gente falou sobre inovação? Então, essas músicas, elas foram inovadas, cada vez trazendo mais coisas e mais coisas para essas músicas, que fizeram com ela a inovação, certo? Então, surgiram novos instrumentos, surgiram metodologias para se utilizar, tá bom? Para melhorar a música, certo? E a gente tem vários estilos musicais dentro da música. Por exemplo, a música erudita. Ó, a música erudita é a música mais remota do Brasil. É uma das primeiras músicas que a gente teve no Brasil. Muita gente chama a música erudita de música clássica, certo? Ela é uma música também muito bonita. A gente pode não ter o costume de escutar, mas ela é bonita também. Com o tempo a gente vai pegando gosto e a gente vai escutando, certo? Próxima, música folclórica. Então, por exemplo, aquelas músicas que tocam lá nas festas, né, de Parintins, do Bumba Meu Boi, são músicas folclóricas, tá? Que são passadas de geração em geração. Como é que elas são transmitidas? De geração em geração. Então, o meu avô escutava, eu escuto, eu vou passar para o meu filho, ele vai passar para o meu neto, e assim por diante. E é assim que essa música não morre, tá certo? O samba. O samba vocês acham que vocês não é caracterizado por uma seção de ritmo, contendo marcação. Geralmente o surdo, o tantã. O coração do samba é o núcleo mais importante, é geralmente reconhecido como cavaco e pandeiro, tá? Então, tem até uma música que canta, né? No morro o pagode chora pra valer, é lá que o pagode mora e vai até o amanhecer. Essas músicas, elas trazem o quê? O pandeiro e o cavaco como uma dos principais, mas o surdo, o tantã faz parte, o cavaquinho depois veio fazer parte do samba, tá certo? Depois, gente, surgiu a música eletrônica. É uma música criada e modificada através de equipamentos, tá? Instrumentos eletrônicos. São esses instrumentos eletrônicos que fazem a música, tá certo? Eles são gravadores digitais, feitos em computadores ou softwares. Nesses é que são gravadas as músicas eletrônicas, mas são muito legais nas baladas, não é isso? Eu sei que vocês adoram, por exemplo, o Alok. O Alok é uma música eletrônica, certo? Rock, olha o rock and roll. Né? Rock, suas raízes se encontram no rock and roll do rockabilly, que emergiu e se definiu nos Estados Unidos da América do
no final dos anos 40 e início dos 50, que evoluiu do blues, da música country e do rhythm and blues. O blues é um estilo de rock mais calmo, mais tranquilo, tá bom? Depois, gente, vamos falar, tem muito mais, né? Vocês sabem que tem muito mais estilos do que esse que a tia Vanessa colocou aqui. Mas a tia Vanessa vai falar só desses nesse momento. Temos o sertanejo. O sertanejo no Brasil... Meu orgulho caiu quando subiu ao... estilo musical autoproclamado herdeiro da música caipira e da moda de viola, que se caracteriza pela melodia simples e a melancolia, muitas vezes chamadas de música do interior, né? Então, a música sertaneja, muitas vezes ela foi chamada de música do interior. São músicas que retratam a vida no campo, a vida, como é que fala? No interior mesmo dos estados. Apesar de que hoje a música sertaneja é uma música muito atual, né? E ela tem trazido muitos dos temas românticos, né? Como Marília Mendonça e entre outros que vocês já conhecem. Estão ouvindo? Música sertaneja, ok? Agora, turminha, vamos falar do teatro. Teatro é muito legal, né, gente? Quem já foi sabe que é muito bom. O teatro surgiu na Grécia Antiga, no século XIX a.C. Consiste em representar uma situação e estimular sentimentos na audiência. A tríade, quem vê, o que vê e o imaginado, é o apoio do drama, pois ele exige uma reflexão propiciada através do ator ou conjunto de atores interpretando uma história. Então, gente, o que é a tríade? Ele está dizendo que são 3 fatores aí. Quem vê, o que você vê e o que imagina através dessa trama. O teatro, ele faz com que a gente participe, né, da peça teatral. E em muitos teatros você acaba participando, tá? Os artistas, eles acabam vindo buscar você lá na plateia e participa de alguma forma, tá? Mas o teatro, ele seria como se fosse um cinema ao vivo. Mas ele é muito mais divertido que um cinema, tá? Quem não teve oportunidade de ir ainda, procure ir, porque é muito legal. Eu sei que não faz parte muito da nossa cultura participar de teatros, mas é muito legal. Quem começa aí não quer parar mais de ir, porque é muito divertido, tá? A palavra teatro pode significar tanto o prédio em que exibe, né, as diferentes formas de arte, como delimitar a própria arte. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu vou no teatro, né, no prédio onde fica o teatro. Mas o teatro ele pode ser delimitado como prédio ou própria peça teatral, ok? A arte de representar prosperou em terrenos sagrados na Índia, Egito, Grécia, China e nas igrejas da Idade Média. O modo pelo qual o homem descobriu para revelar seus sentimentos de amor e de ódio. Então, durante a peça, o homem representava esses sentimentos de amor ou de ódio, dependendo da peça que ele estava fazendo, ok? As primeiras sociedades primitivas acreditavam que a dança imitativa influenciava os fatos necessários à sobrevivência, através de poderes sobrenaturais. Por isso, alguns historiadores assinalam a origem do teatro a partir desse ritual. Então, muitos historiadores dizem que o teatro, ele acabou vindo da dança. Por quê? A dança também é uma forma de representação, tá? E antigamente, a dança era utilizada somente para ritos religiosos. Como a gente viu lá atrás, quando a gente falou do Egito, então a dança, muitas vezes, ela é utilizada em ritos religiosos. E essa dança era coreografada de uma forma que ela parecia um teatro, uma encenação. E aí o teatro surgiu da dança. Alguns historiadores dizem isso, ok? Existem muitos gêneros de teatro, dentre os quais se destacam o alto, a comédia, o drama, o fantoche, a ópera, porque dentro da ópera também a gente tem o teatro, tá bom? O musical, a revista, a tragédia e a tragicomédia, tá? Existem teatros que são musicais. O artista, ele canta e encena ao mesmo tempo. São muito legais, tá bom? E, por último, que a gente vai falar é de quem? Da dança. A dança é uma arte de movimentar o corpo em certo ritmo. E uma das 3 primeiras artes cênicas da antiguidade, ao lado do teatro e da música.
caracteriza-se tanto pelos movimentos previamente estabelecidos, quando eles são coreografados, e aí todo mundo tem que dançar igual, ou improvisados, quando a pessoa é livre, ela pode fazer o que ela quiser na hora da dança, tá? Pode existir como expressão artística ou como forma de divertimento. Então, a dança ela pode ser utilizada como uma expressão artística, mas também como divertimento. Você vai numa festa e você vai dançar. É uma manifestação artística que você está querendo fazer? Não. Você está querendo se divertir junto com seus colegas e as pessoas que estão ali, certo? Enquanto arte, a dança se expressa por meio dos signos de movimento, como com ou sem ligação musical, para um determinado público. As danças em grupo foram praticadas desde as primeiras civilizações, em rituais religiosos. Aperfeiçoaram-se até possuir ritmo, passos e roupas determinados. No Egito, por volta de 2000 a.C., dançava-se em homenagem aos deuses. Na Grécia clássica, a dança era relacionada aos Jogos Olímpicos. Então, naquela época, as danças sempre tinham por trás um motivo, tá? Na Grécia, era por causa dos Jogos Olímpicos. Então, na época dos Jogos Olímpicos, tinha dança. Já no Egito, como a gente já falou do Egito, era um caráter religioso. Eles dançavam para os deuses. Eles dançavam por quê? Por causa da cheia do Rio Nilo, para comemorar. Eles dançavam para o deus Osíris. Eles dançavam quando alguém morria, eles dançavam nos funerais, tá bom? Em homenagem ao morto. Então, todas as danças deles tinham caráter religioso também lá no Egito. Como a gente já viu, tudo no Egito tem caráter religioso, certo? Bom, agora é com vocês. Bem simples, só 3 perguntinhas. Vocês vão responder essas 3 perguntinhas e vocês vão mandar todas as perguntas para a tia Vanessa agora, certo? Então, ó, quais são as formas de linguagem da arte? Escreva um pequeno resumo de como é cada linguagem artística. Das formas de linguagem artísticas que aprendemos, qual você mais se identifica? Qual a linguagem artística ali? Se você tivesse que fazer uma arte, você gostaria de fazer? É a arte visual? É a música? É a dança? É o teatro? E aí, pessoal? Qual delas você mais se identifica? E aí você vai colocar para a tia qual delas você mais se identifica e vai explicar por que você se identifica com ela, por que você acha que ela é legal, ok? Vocês podem paralisar o vídeo aí e copiar essas 3 perguntas, né? Não é necessário vocês imprimirem. Eu vou colocar esse slide lá no Tec Educar, se vocês quiserem retirar lá, vocês retirem. Mas não é necessário, ok? Vocês podem copiar, porque são apenas 3 questões. Quando vocês terminarem de fazer essas questões, vocês vão juntar com aquelas outras. Lembra aquelas outras questões que a tia deu nos outros vídeos? Tem mais 2 questionários. Que a tia Vanessa deu mais 2 aulas que a tia deu questionário. Vocês vão juntar todas essas questões e vão mandar para a tia as fotos. Beleza, pessoal? Beijo, fiquem com Deus. Façam as atividades com carinho. Em breve a gente retorna às nossas atividades, tá bom? Beijo, tchau, tchau.